Olá, galera. Segue aí mais um conteúdo sobre o mundo medieval. Lembrando que a Idade Média durou um milênio, não significa que as nossas aulas vai durar um milênio, mas a gente vai ficar um bom tempinho falando sobre o período medieval. Lembrando que a gente já viu a Alta Idade Média, que é a formação do mundo medieval europeu. A gente viu um pouquinho do que foi o feudalismo no Japão, que tinha sim semelhanças com o feudalismo europeu, mas com qualquer organização política, social e econômica, tinha suas características específicas diante da história e da formação geopolítica e geológica do Japão. Depois a gente viu dois grandes impérios que são importantes para a gente entender as cruzadas. Então, se você teve dificuldade de entender o que é o Império Bizantino e o Império Árabe, recomendo, antes de começar essa aula, dar uma olhadinha nas duas videoaulas relacionadas a esses temas. Porque o Império Bizantino e o Império Árabe, eles vão estar coexistindo com o movimento das cruzadas. Bacana? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é que a cisão entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média se dá no século XI. Então, do século V até o início do século XI, Alta Idade Média. Do século XI até o século XV, Baixa Idade Média. Então, é assim que foi dividido o período medieval na Europa. O que é importante aqui, relevante para a gente entender a formação do movimento das cruzadas? Primeira coisa, os reinos, assim como eu tinha dito na videoaula sobre a Alta Idade Média, os reinos eles estão fragmentados. Cada reino tem o seu suzerano, e o seu suzerano delega a função de administrar suas terras e proteger suas terras aos seus vassalos, que são senhores feudais nobres, que exercem um poder local muito importante sobre os servos. Só que a gente tem que pensar que os reinos, eles são rivais entre si. A tensão política entre os reinos é uma realidade no mundo medieval. Você vai ter a formação de reinos mais fortes, por exemplo, o reino franco, que posteriormente vai se tornar a França, o Império Sacro Romano Germânico, que é um dos temas que abordei na videoaula sobre os povos bárbaros. Quem esquecer, vai lá e cutuca, que é importantíssimo porque vai reunir vários reinos nessa região que fica a Áustria, a Alemanha atualmente, e isso vai fazer com que esses dois reinos se tornem importantes, relevantes nesse momento. E lá em cima, lá na Bretanha, está se desenvolvendo o reino da Inglaterra, calmamente, isoladamente, porque a Inglaterra é uma ilha. E cada um vai formando a sua riqueza. Leve em consideração que os reinos tinham como base uma política descentralizadora. Mas eles tinham uma unidade, uma unificação por meio da fé. Se a gente for fazer um paralelo, guardando a característica de cada localidade, a gente pode perceber os reinos medievais europeus como o Império Árabe. Porque o Império Árabe ele não é unido politicamente. Você não tem um líder para todo o Império Árabe. Não é isso. O que une os califados, os sultanatos, é a sua fé em Alá. É a mesma coisa que vai acontecer com os reinos medievais europeus. Eles são fragmentados entre si, tem uma política descentralizadora, o suzerano sozinho não governa, ele dissipa a sua função de governar para os seus nobres e, mesmo assim, eles têm uma unidade. E essa unidade, assim como os árabes, é a fé deles. Só que, diferente dos árabes, a fé dos reinos medievais europeus é o cristianismo. Essa unidade religiosa é que vai permitir que o movimento das cruzadas seja tão importante e consiga movimentar os reinos medievais através dessa identidade religiosa que a cristandade exercia. Lembre-se que os povos germânicos, né, que habitavam de forma primitiva o continente europeu, eles eram politeístas, só que eles passavam por um processo de catequização através das imagens das igrejas. Lembre disso, não é por meio da educação, porque a educação, durante a Idade Média inteira, ela é restrita a uma minoria social rica.
Então, como educar, como catequizar esse povo pagão? Através das imagens dentro da igreja, através das narrativas bíblicas. Então, é assim, de anos e anos, e séculos, que vai se formando essa unidade que é chamada de cristandade. Muito importante, mesmo diante das rivalidades políticas e econômicas, a religião consegue unir esses reinos. Isso vai ser importantíssimo porque o Papa, que é o chefe da igreja, vai usar essa característica para dar início a esse movimento. Bacana? Outro aspecto importante para entender a formação das cruzadas é levar em consideração o crescimento populacional. Os reinos estavam crescendo, os feudos estavam ficando lotados. Era necessário dissipar essa gente. Não tinha lugar para todo mundo, velho. Olha aí essa imagem que representa um carnaval medieval. Olha o tanto de gente no meio da rua. Não tem espaço para todo mundo. E detalhe, mais importante, da alta sociedade medieval até a baixa sociedade medieval está tendo crescimento populacional. As famílias nobres casam entre si. Vocês sabem muito bem disso, que o casamento durante a Idade Média era conforme a classe social dos sujeitos, justamente para manter essa riqueza entre eles. Só que o que vai acontecer? Os homens primogênitos da família herdam a herança. Só que o que acontece? O nobre, ele, assim como o servo, ele não vai ter só um filho. Minimamente, ele vai ter 3. Tem casos de família com 10. Aí a pergunta que se faz é: o que fazer com tanto nobre sem posse? Ó, raciocina aqui comigo. Porque o servo pode procriar o quanto que for, porque é mão de obra. Ele vai trabalhar na terra, ajudar o pai, ajudar a mãe. Então é bom, porque aí a produção não para. Lembre-se que é uma produção de autossuficiência, mas é necessário alguém trabalhar. Lembre-se também que a média de vida das pessoas na Idade Média não era tão longínqua quanto é hoje. Hoje a gente já tem alguns mecanismos da medicina que prolongam a vida. Nessa época não tem. Então era muito bom o crescimento populacional na camada camponesa, porque aí você vai ter uma substituição contínua dessa mão de obra que uma hora ou outra vai morrer, e aí o lugar dele é assumido pelo filho. Isso se deve porque durante a Idade Média inteira, a composição da classe social era com base no nascimento. Se você nasceu camponês, tu vai morrer camponês. E qual é a função do camponês ou do servo na Idade Média? Trabalhar na terra. Só que no caso do nobre, a gente não tem isso, porque o nobre, assim como o clero, não trabalha. A função do nobre é administrar a terra, só que são 15 filhos, velho. Só um herda a terra. Os 14 vão ficar fazendo o quê? Aí o que que acontece? Alguns vão para a igreja, porque a igreja, vocês sabem muito bem, é a instituição mais poderosa da Idade Média. E boa parte desses nobres que não herdam a terra, porque não são os primogênitos, eles vão ocupar cargos de importância dentro da igreja. Vão ser arcebispo, bispo, e, quiçá, alguns chegam ao papado. Lembre-se disso. O fato de você assumir um cargo de importância na igreja se deve não pela sua formação clérica, mas por conta do seu nascimento. Se você nasceu nobre e escolher uma vida clérica, você pode ser um padre que pode ascender a castas dentro da igreja. Agora, se você é um camponês de uma família de 20 filhos e deseja ser sacerdote, você pode ser? Pode. Mas você vai conseguir atingir, por exemplo, o papado, ser arcebispo, bispo? Não, porque esses cargos de importância eram destinados a quem tinha um bom nascimento. Quem é que tem um bom nascimento? O nobre. Ser arcebispo, bispo? Não, porque esses cargos de importância eram destinados a quem tinha um bom nascimento. Quem é que tem um bom nascimento? O nobre. É por isso que a gente fala que o clero se dividia em 2 castas. O alto clero, composto por clérigos, ou seja, padres, freiras de origem nobre, de famílias nobres, e o baixo clero, que são as camadas populares, os camponeses, os servos, homens e mulheres que entregam a vida ao sacerdócio, mas nunca vão ascender a cargo de importância dentro da igreja. Beleza? Então vamos entender isso aqui. Bem, o primogênito herda a terra, ou seja, a herança da família.
Alguns vão para a igreja, ocupar cargos de importância e, portanto, ter a sua própria riqueza. Isso acontece muito. E muita gente se tornou papa comprando o cargo. Babados, mas isso acontecia mesmo. E aí, o que vai acontecer com os outros irmãos? Eles vão ficar, Deus dará, literalmente. O crescimento populacional vai levar, consequentemente, ao crescimento da criminalidade. Não só entre os camponeses, mas entre os nobres, ou viver uma vida mundana. Isso vai ser um problema, porque quando você vive uma vida de crime, uma vida boêmia, você peca. Os reinos estão ficando populosos demais, tem muita gente vivendo sobre o mesmo território. Tem muita gente nobre sem nenhum tipo de função social relevante, sem nenhum tipo de riqueza, e aí eles estão à deriva. Esses nobres vão ser importantíssimos para o movimento da cruzada. É isso que eu quero que vocês entendam. Assim como parcela dos camponeses, dos servos, também vão ser importantíssimos para os movimentos da cruzada. Beleza? Outra coisa importante para vocês entenderem todo o movimento das cruzadas. Primeira coisa, o Império Árabe, que surgiu lá na Península Arábica, com Maomé, e logo depois da morte dele, os seguidores do islamismo mantiveram a meta do profeta, levar a fé em Alá para todos os povos da Arábia e, consequentemente, expandir o território. Isso vai acontecer. E nesse processo de expansão, a região da Palestina vai estar sob ocupação árabe. A ocupação árabe na Palestina, nesse momento, não causou incômodo aos cristãos. Vocês têm que entender que os árabes, eles eram muito, mas muito mais tolerantes do que os cristãos nesse momento. Tanto é que os cristãos de ordem ortodoxa ou ordem apostólica romana que vinham para a região fazer peregrinação aos territórios sagrados, né, da Terra Santa, eles não tinham nenhum tipo de restrição. Essa restrição vai só acontecer a partir do momento que Jerusalém, principalmente a região de Jerusalém, vai ser ocupada pelos turcos. Eles vão mudar a postura, porque a postura dos califados árabes diante da peregrinação cristã era permitida. A partir da ocupação turca, na região sagrada, as peregrinações cristãs vão ser interrompidas. E é aí que começa a treta. É o que dizem os europeus nesse momento, para justificar o início das cruzadas. Além desse fator, que é importante para se dar o pontapé inicial às cruzadas, você vai ter o desejo da igreja em reunificar o mundo cristão. A Igreja Católica Apostólica Romana, né, cujo Papa é o líder, ele tinha um desejo de unificar a igreja novamente, porque juntas elas são fortes e podem juntar força não só religiosa, mas bélica contra os árabes. O discurso religioso é a pauta principal de motivação, de legitimação do movimento. Ó, a gente quer reconquistar a Terra Santa e, além disso, a gente quer se reunificar com a Igreja Ortodoxa para legitimar essa ação. Bacana? A gente pode demarcar como o início da cruzada o Concílio de Clermont, onde o Papa Urbano II ele faz uma convocação para a primeira cruzada, onde ele vai usar o discurso religioso, como eu falei para vocês. Nossa, Jerusalém foi ocupada pelos árabes. Pô, velho, Jerusalém está sob domínio árabe desde os anos 600, velho. E só agora que você percebeu, alguma coisa mudou. E o que mudou? A ocupação turca. É isso que ele vai justificar. E dia 27 de novembro de 1095, ele vai convocar, fazer um apelo aos nobres, raciocina aqui comigo, aos nobres dos reinos medievais, tendo como posso dizer, merchandising a promessa da salvação, já que eles estavam em uma vida mundana, pecaminosa, criminosa, a remissão dos pecados, olha que louco, você quer o perdão dos seus pecados? Se torne cruzado, reconquiste a Terra Santa. E aí seus pecados vão ser redimidos. Gente, é genial, fala sério. Além disso, além da sua salvação e além da remissão dos seus pecados, você, nobre
que não tem terra. Você pode conquistar terras novas, ocupando essas regiões no Oriente Médio. Você pode também conquistar riqueza. E quando eu falo riqueza, não é só metais preciosos, é mercadorias também. Aí eles, opa, senti firmeza aí. Gostei dessa propaganda. Então, é por meio dessa propaganda de salvação eterna e de riqueza terrestre é que o Papa Urbano II consegue mobilizar cavaleiros que, mesmo sendo nobres, não tinham posses, porque não eram primogênitos, a se tornarem os primeiros cruzados. Não é só nobre que faz parte das cruzadas, presta atenção, é qualquer um, quanto mais melhor. Por quê? As tropas aumentam, você vai ter um contingente militar melhor para guerrear contra os árabes. E aí entram os mendigos, aí entram os servos que desejam seguir essa lógica da remissão dos pecados e da salvação, porque esse discurso foi vendido para todo mundo. E detalhe, olha só o fragmento do discurso do Papa Urbano. É um discurso que vocês percebem que desde o início existia uma concepção negativa dos árabes, para legitimar o início da Primeira Cruzada, onde ele caracteriza os árabes como uma raça amaldiçoada. Observa que desde o início o discurso europeu, principalmente o discurso da igreja, porque a igreja é a porta-voz que vai legitimar as cruzadas, contra os árabes era um discurso preconceituoso, desde sempre. É um discurso que prega o ódio. Você falar que um povo é amaldiçoado, você não está usando o raciocínio lógico, conhecimento científico, a razão para justificar o seu discurso. Não, ele está usando o quê? O teocentrismo, a fé. Lembra que eu falei para vocês que a filosofia predominante na Idade Média europeia é o teocentrismo, a fé com a explicação do mundo. Olha só que louco, velho. Como identificar um cruzado? Todos os cruzados, eles vão ter em suas vestes, no seu escudo, a presença da grande cruz vermelha, que é, até hoje, o grande símbolo do cristianismo. Além disso, um dado muito importante, e eu quero que vocês prestem atenção, é o conceito de guerra santa. O que seria Guerra Santa? É uma guerra causada por diferenças religiosas. Qual é a base teológica? Lembre-se que a gente está na Idade Média, então a justificativa de toda a ação do homem é a fé. Então eles vão pegar teólogos muito importantes dentro da igreja para legitimar esse movimento religioso, mas obviamente é militar, porque o cara está com a espada na mão. Ele vai guerrear. Então, para justificar essa guerra, eles vão lá na teologia cristã, principalmente no pensamento de Santo Agostinho, que vai desenvolver o conceito de guerra justa com base nas teses romanas. Porque, para Santo Agostinho, a guerra justa ela não visa o lucro, ela não é uma guerra de conquista. Para Santo Agostinho, a guerra justa é aquela guerra que não visa conquista de novo território, não visa conquistar riquezas. Olha o discurso contraditório. O Papa Urbano II falou, ó lá, tem riqueza, tem terra, pode ir. A única guerra justa seria aquela guerra para restaurar uma paz. Esse tipo de guerra, Santo Agostinho aprovava. Ok, é necessário poder bélico para restaurar essa paz. Usando a tese de Santo Agostinho, o Papa Urbano II e os papas posteriores a ele vão justificar o seguinte: as cruzadas são necessárias. Elas estão dentro do que Santo Agostinho chama de guerra justa. Por quê? O objetivo dela é unicamente restaurar a paz, ou seja, reconquistar Jerusalém. Reconquistou, a paz foi restaurada, cada um volta para sua casa. Você acha que vai acontecer isso mesmo? Raciocine aí comigo. Você acha que as cruzadas é apenas um movimento religioso? Mas esse aqui é o coração teórico da justificativa. Esse discurso predominante que as cruzadas tinham como objetivo retomar Jerusalém, ele vai por água abaixo. A partir do momento que a gente estuda uma por uma das cruzadas, a gente percebe que não é só uma questão religiosa. É isso que eu quero que vocês percebam.
tem outras questões em jogo aí, principalmente questões econômicas. Lembre-se, os reinos medievais europeus tinham como base a economia agrária. O feudalismo é um modo de produção rural. O Império Bizantino e o Império Árabe, eles tinham um grande circuito de atividade comercial, tanto terrestre quanto marítima, coisa que alguns nobres que desejavam replantar a atividade mercantil no território europeu queriam, para que assim os reinos medievais europeus consigam concorrer de igual com o Império Bizantino e o Império Árabe. Beleza? Vamos lá. A primeira cruzada, ela foi praticamente uma cruzada de nobres. Boa parte daqueles nobres ociosos que vivem em situação pecaminosa ou criminosa, eles vão liderar a primeira cruzada, porque tanto é que a primeira cruzada é conhecida como a Cruzada dos Nobres. Uma das maiores conquistas nessa primeira cruzada foi a ocupação da cidade de Niceia, Antioquia, a parte norte da região da Palestina, porque a Palestina toda é essa região que está aqui no mapa. Porque a partir desse momento começa a ter uma ocupação cristã nessa região, que é muito importante, porque estrategicamente navios podem vir aqui, desembarcar aqui e trazer novas tropas para a conquista de Jerusalém. O que vai acontecer? Os árabes não estavam preparados. O avanço militar dos europeus na região. Eles não esperavam, não tinha razão, de acordo com os árabes, essa ocupação. A partir do momento que unificaram força, eles começaram a marchar rumo a Jerusalém. Conseguiram massacrar o exército árabe. A partir do momento que eles conquistaram Jerusalém, eles formaram um reino. E falaram o seguinte, vão ficar. E aí o que eles percebem? Para manter a paz é necessário um reino cristão na região, porque assim fica acessível a peregrinação, não vai ter mais que voltar, só voltou 8 vezes, não vai ter mais que voltar tropas militares aqui para guerrear contra os árabes. Godofredo reinou até a sua morte e no ano de 1100 foi sucedido pelo irmão. Então é assim que termina a primeira cruzada. Como vocês podem ver, sentir, ela tem esse ar de vitória. Porque além de conquistar Jerusalém, eles ocuparam territórios estratégicos na região norte da Palestina. Bacana? Aí você fala, acabou? Não, não acabou. Tem mais cruzada. Os cristãos ocuparam a região da Palestina e ela foi dividida em 4 reinos. A gente vai ter o Condado de Edesa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e, por fim, o Reino de Jerusalém. Todos eles, vocês podem ver aqui no mapinha, tem uma cruz vermelha indicando que são reinos cristãos. Só que o que vai acontecer? O Condado de Edesa é tipo a Polônia no Oriente Médio, né? Ela está entre 2 regiões de sultanatos árabes. Vão unir forças para ocupar essa região. E eles vão ter êxito. Dia 3 de novembro de 1146, a região de Edesa se torna novamente um território muçulmano. As cruzadas, ela vai ser um movimento de ação e reação. A gente vai ter um ciclo de ação e reação, de causa e consequência, até o fim desse processo que vai durar 2 longos séculos. 2 reis europeus que representavam o reino franco e o reino germânico, eles vão unir suas forças bélicas para auxiliar o condado de Edesa, porque os reinos cristãos aqui solicitaram essa ajuda. Contudo, eles não obtiveram êxito. Eles não conseguiram reconquistar a região de Edesa. Em consequência disso, vai trazer uma instabilidade na relação entre os reinos que encabeçaram esse segundo movimento. Para não sair tão vergonhoso para os cristãos, a única vitória nesse momento é o início do processo de expulsão dos árabes da Península Ibérica, que vai levar posteriormente à formação dos reinos espanhol e português. Por que que os cruzados vão ajudar no processo de expulsão dos árabes da Península Ibérica? Porque
os reinos da região, que estão sob domínio árabe, vão pedir ajuda dos dois reinos que estão à frente da cruzada, pedir apoio militar mesmo. Eles conseguem fazer esse primeiro movimento de expulsão dos árabes. A gente vai ter a reconquista de Lisboa, que vai ser importante para a formação do primeiro rei de Portugal, através da coroação de Dom Afonso Henriques, em 1147, e depois eles seguem a viagem rumo ao Oriente Médio em busca do seu objetivo final, que é a reconquista da região de Edesa, só que eles fracassam. Bacana? A Terceira Cruzada é uma cruzada que eu acho que todo mundo já conhece, porque tem assuntos importantes que povoam o imaginário coletivo. Não é à toa que a Terceira Cruzada é conhecida como a Cruzada dos Reis, porque vai ter participação direta, não só as tropas, né? A gente vai ter a participação direta do rei inglês, Ricardo Coração de Leão, esse mesmo, esse bonitão. O rei francês, Felipe Augusto, e o rei Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. E o quadro aqui demonstra exatamente a trajetória das tropas. A Inglaterra, né, com a liderança de Ricardo Coração de Leão, eles optam fazer uma trajetória pelo mar. Obviamente, a Inglaterra é uma ilha, então, mais do que óbvio do que uma trajetória usando o mar Mediterrâneo para chegar em Jerusalém. Já Felipe Augusto vai sair de Paris, que é a capital do seu reino, deslocar suas tropas até Marselha e aí sim pegar navios rumo a Jerusalém. Diferente dos dois reis citados, Frederico Barba Ruiva, ele vai por terra, ele vai passar por territórios que estão sob domínio do Império Bizantino até chegar na região de Jerusalém. Além da reconquista de Edesa pelos árabes, os muçulmanos vão retomar Jerusalém em 1189 com liderança do sultão Saladino, um sultão muito importante, relevante para a formação de uma força militar árabe forte e unificada contra os cruzados. E aí o que vai acontecer? Pelo fato de terem se deslocado pelo mar, as tropas francesas e inglesas chegam na região de Jerusalém mais cedo do que as tropas germânicas, que estão se deslocando via terrestre. Evidentemente, demora um pouquinho mais. Por isso que esse primeiro conflito contra Saladino, a gente vai ter a participação apenas de cruzados ingleses e franceses. Saladino é um grande militar e o exército dele é muito forte e numeroso. Mesmo sendo dois reinos europeus juntos, belicamente, contra Saladino, as tropas de Saladino eram muito mais numerosas. E isso vai fazer com que o poder bélico dos cruzados se enfraqueça nos primeiros conflitos, ao ponto do rei francês sair em retirada. Pegar o beco, vou para casa, vou comer croissant, já deu de Jerusalém, não tem como vencer de Saladino, porque Saladino tem um histórico militar vitorioso antes de Jerusalém, ele conquistou Cairo, só para vocês terem ideia. Com a retirada do rei francês, Ricardo ficou sozinho. Além dessa retirada ser ruim para ele belicamente na região de Jerusalém, vai ser ruim para as relações entre os dois reinos. Vocês sabem muito bem que a Inglaterra e a França têm um atrito histórico. A gente pode identificar aqui um dos atritos. Quando o rei francês fez isso, Saladino poderia vir massacrar as tropas inglesas à vontade, já que era a maioria e era fácil, porque até então os germânicos, mano, se perder no meio do caminho, não é possível. Tá pior do que os hebreus que fugiram do Egito tentando achar a terra prometida. Fala sério. E aí, o que acontece? Diferente do que prega o discurso de ódio preconceituoso que muitos papas da época usaram contra os árabes, Saladino preza pela diplomacia. Ele vê que tem maioria bélica, ele sabe que se ele enfrentar belicamente Ricardo, ele pode matar e massacrar as suas tropas, ele vai partir para a diplomacia. Chega lá e fala assim, vamos fazer um acordo? O que vocês querem aqui? Aí Ricardão fala assim, mano, libera a Terra Santa para a peregrinação cristã, só isso. Aí Saladino fala assim, beleza, eu libero, desde que os peregrinos cristãos venham
desarmados. Se vier armado, vai ser visto como inimigo. Beleza? Beleza. Arrasou? Arrasou. Então, tranquilo. A paz foi restaurada? Não era isso que os papas queriam, restaurar a paz? A paz foi restaurada. Para não ser um fracasso total, porque ficou mais feio para a França do que para a Inglaterra, as regiões de Tiro e Jaffa, que vai ser importante para a consolidação dos estados cristãos no Oriente, porque Saladino vitorioso poderia enfraquecer os reinos locais cristãos. Em outros termos, Saladino venceu, evidentemente, mas a presença cristã permanece lá. Menor número do que nas outras cruzadas, sim, mas ainda há um território cristão no Oriente. Bacana? O rei Ricardo volta para a Inglaterra e aí ele volta saqueando tudo que ele vê na frente. Vai fazer questão de passar nas regiões da França, principalmente, e saquear, irmão. Todo movimento bélico, todo deslocamento de tropa gera custos. Bacana? É bom ressaltar que o rei Ricardo e o sultão Saladino, eles saíram do conflito com um grande prestígio, independentemente de quem venceu. E os relatos que se tem é que ambos conquistaram o respeito e a admiração militar de ambas as partes. Ah, já ia me esquecendo. As tropas germânicas, vocês veem que não ocuparam a região de Jerusalém. Nesse trajeto todo, eles percorreram regiões sob domínio do Império Bizantino e eles vão saquear. E no final, eles vão ocupar essa região aqui, que é interessante também, tendo em vista que é próxima à região de Jerusalém. Qual é o problema disso? Isso vai acarretar uma treta entre as duas igrejas. Lembre-se que o discurso do Papa Urbano II era unidade do mundo cristão, através da reunificação de suas igrejas. Essa postura do Império Germânico vai trazer consequências irreversíveis para o mundo cristão. Por quê? Porque vai impedir o processo de unificação das igrejas. Vamos entender isso. A quarta cruzada é uma cruzada que eu gosto de entendê-la como mais realista, porque tira esse véu religioso de, vamos lá reconquistar Jerusalém. Eles nem se deram ao trabalho de se deslocar a Jerusalém. As tropas germânicas já causaram um caos diplomático entre as duas igrejas. Diante desse fato, a quarta cruzada ela vai ser financiada por mercadores venezianos. Veneza é uma cidade que fica ao norte da Península Itálica. E qual é o objetivo deles? O objetivo deles é reconquistar regiões estratégicas para a reabertura do comércio mercantil. Então, em nenhum momento, a Quarta Cruzada vai falar assim, dá licença, estamos indo reconquistar Jerusalém. Então, a Quarta Cruzada deixa muito claro que o movimento perdeu a base teológica de ser uma guerra justa. Não é uma guerra justa. Se eu estou conquistando território que não é meu, que eu viso as riquezas que não são minhas, então deixa de ser uma guerra justa, deixa de ser uma guerra santa. A primeira parada da Quarta Cruzada foi na região de Zara. Qual era o objetivo de fazer essa parada em Zara? Zara estava sob o domínio dos húngaros. Os venezianos desejavam tomar essa região para se tornar um porto comercial importante. Os cruzados conseguem conquistar essa região sem enfrentar grandes problemas bélicos. Depois de conquistar Zara, eles vão direto para Constantinopla. Os venezianos, eles têm uma rixa com Constantinopla, porque Veneza era uma cidade totalmente voltada para o comércio marítimo, né? Todo mundo sabe que Veneza é praticamente mais água do que cidade. E aí, o que vai acontecer? Com o processo de expansão territorial árabe, o mar Mediterrâneo ficou sob domínio árabe. E os árabes começaram a taxar navios europeus para circular no mar Mediterrâneo. E isso vai trazer prejuízo para os mercadores, principalmente da Península Itálica, que historicamente exercia atividade comercial marítima, e se viram prejudicados a partir do momento que tinham que pagar taxa ao Império Árabe. Além do Império Árabe, tinha um concorrente
muito forte, que era o Império Bizantino. Os mercadores italianos, principalmente de Veneza, eles tinham uma rixa não só com o Império Bizantino, mas também com o Império Árabe, em decorrência do comércio marítimo, deles terem sido enfraquecidos devido às taxas árabes e devido ao poderio comercial do Império Bizantino. Então, qual era o objetivo deles? Atingir o coração do Império Bizantino. Qual é o coração do Império Bizantino? Constantinopla. Eles vão invadir a região em 1203, eles vão saquear Constantinopla e vão ocupar algumas regiões, como vocês podem ver no mapa, que estavam sob domínio do Império Bizantino, e só intensificou o distanciamento entre as igrejas. Por incrível que pareça, o Papa Inocêncio inocentemente achou que esse processo de invasão dos cruzados do território bizantino ia abrir o diálogo para a reunificação das igrejas. Óbvio que ele errou. Se os papas sonhavam em unificar, depois da Quarta Cruzada, irmãos, não tem unificação. Aqui é a igreja ortodoxa e a gente não quer nenhum papo, nenhum tipo de relação com a igreja ocidental. Como vocês podem ver, a Quarta Cruzada destou de todas as cruzadas, porque nem chegar no Oriente Médio chegou. Óbvio que eles não vão destruir o comércio bizantino com um movimento militar apenas, mas saquearam o que deu para saquear, eles saquearam e fizeram com muito gosto. E isso põe em xeque novamente o discurso que a cruzada existe para retomar Jerusalém e é só baseada na tese da guerra justa. Só foi uma vendetta, digamos assim, uma vingança dos mercadores de Veneza contra o massacre comercial, principalmente o Império Bizantino, os fazia sofrer. Beleza? Muito bem. A quinta cruzada é conhecida como a Cruzada Húngara. Por quê? Porque vai ter a liderança do rei da Hungria e apoio militar do duque da Áustria. Diferente dos mercadores de Veneza, o foco deles é ir para Jerusalém. Só que antes de ir para Jerusalém, os cruzados eles fazem um pit stop na cidade do Cairo. Por que seria interessante conquistar a região do Egito? Porque o Egito tem o segundo maior rio navegável do mundo. E isso, além de ser bom para o comércio, para a travessia das mercadorias nesse rio, é importante porque as terras ao seu redor é fértil. Quem estudou o Egito Antigo lembra que o Egito só se tornou uma grande civilização se deve à presença do Nilo e à tecnologia desenvolvida pelos egípcios para se apropriar dessa grande riqueza que estava à sua disposição. Então, nada mais justo do que os cruzados querer o Egito para eles. Qual o problema? A região do Egito era a sede de um califado, ou seja, era onde se situava a maior força militar ocidental do Império Árabe. Quando os cruzados chegam na região, eles recebem apoio do Papa. Tem um setor militar muito forte e dá esse apoio militar para que os cruzados consigam uma vitória na região. O que vai acontecer? Quando eles chegam na região, os sultões do Egito e Damasco estão numa treta particular. O Império Árabe era unificado pela fé, mas internamente existiam muitas tensões políticas entre eles pelo domínio do Império. Dentro da cabecinha dos cruzados, tadinho, eles pensaram assim, como eles estão em conflito interno, eles vão estar mais fracos belicamente, e com esse apoio a mais militar cedido pelo Papa, a gente consegue a vitória fácil. Tanto é que quem faz o acordo de paz, todos os acordos de paz, gente, vem pelo lado árabe, pelo amor de Deus, porque cristão só quer sangue, só quer guerra mesmo. Qual era a natureza do acordo? O que eles propõem? Olha só, gente, fala sério. O acordo era o seguinte, gente, é o seguinte, deixa o Egito em paz, e em troca a gente dá Jerusalém para vocês, porque nesse momento já se passou muito tempo, Saladino já morreu, a liderança muçulmana na região de Jerusalém mudou, o coração do califado era o Egito, não era Jerusalém. Só que a soberba cristã estava tão alta que eles negaram a oferta muçulmana. Só que quem é que conhece o território do Egito? O cristão cruzado que acabou de chegar ou o árabe que já ocupa a região e já conhece o território?
Mesmo enfraquecido, devido a essa treta entre Egito e Damasco, as tropas egípcias muçulmanas conhecem seu território e fazem uma emboscada. Conseguem cercar os cruzados e também deixá-los sem comida. Os caras entraram no Arapuca e aí, para sair com vida, olha só, outra proposta foi feita. Porque os árabes, gente, eles são os mais tolerantes possíveis que você pode pensar. Porque eles são muito diplomáticos na hora da guerra. A gente gosta de uma guerra entre nós, vocês podem ver, é uma guerra onde ambas as partes estão com as armas na mão e condições iguais para guerrear. Nesse caso, não tem condição igual. Os cruzados estão no Arapuca e os árabes, na sua posição confortável, vão novamente propor a paz, propor uma trégua. E aí a proposta foi a seguinte: não pode haver nenhum tipo de movimento cruzado durante 8 anos. E durante 8 anos não ocorreram nenhum tipo de movimentação dos cruzados para a região de Jerusalém e nem para as regiões egípcias. Gente, se a quinta foi babadeira, a sexta eu acho a melhor de todas, sério. Eu gosto muito da terceira ao caráter histórico dos dois líderes, né? Ricardo e Saladino, que são muito importantes para o desenvolvimento da diplomacia entre cristãos e muçulmanos. Só que a sexta, velho, merece uma série. Esse lindão, gostosão, é o Frederico II, que é o rei do Império Sacro Romano Germânico. E também, meus irmãos, era herdeiro do trono de Jerusalém. Sei lá, ele é tão abençoado, digamos assim, que ele é duplamente rei lá na região da Alemanha, em Jerusalém, ele vai ser duplamente excomungado. Só para vocês terem ideia. Vamos começar pelo princípio. Primeira coisa, o Papa Gregório IX, ele estava com sangue no olho. Devido ao fracasso e à humilhação da última cruzada, ele queria que a sexta cruzada avançasse forte, belicamente, em Jerusalém, ocupasse Jerusalém, coisa que a quinta cruzada não fez. Só que Kiko, assim como Ricardão e Saladino, ele era adepto ao diálogo. E o Papa ficou furioso. Gente, o Papa é treteiro, ele quer guerra. E aí ele não muito satisfeito com a postura de diplomacia, de diálogo de Frederico, o que ele vai fazer? Excomungar o menino. Por conta disso, boa parte das tropas de outros reinos que ele ia liderar nessa cruzada deixou de segui-lo, deixou de apoiá-lo. O que o Papa fez? Ele fez uma cruzada à parte, cujo objetivo era atacar as posses do imperador Quiquinho na região da Península Itálica. Enquanto isso, Kiko está indo na boa. Chegou lá em Jerusalém, o Papa, que esperava um conflito bélico forte, no qual os cristãos deveriam sair vitoriosos, ele foi assinar um tratado de paz, que ficou conhecido como Tratado de Jaffa, no qual ficou estabelecido a soberania cristã nos territórios de Acre, Jaffa, Sidom, Nazaré, Belém e Jerusalém. O que o Papa faz? Excomunga ele pela segunda vez, velho. Esse Papa é muito doido. De Frederico II. Foi coroado rei de Jerusalém e ficou lá. Só que aí ele recebeu uma mensagem da situação que se encontrava na Europa. Primeiro, o Papa deflagrou uma cruzada contra as posses dele na região itálica e, pior, ele estava querendo promover um saque na região do Império Sacro Romano Germânico. Ele opta por voltar para a Europa com o objetivo não só de manter seu reino, mas reatar relações com a igreja, que o excomungou 2 vezes. Mesmo distante do reino de Jerusalém, o tratado assinado em 1229 não foi quebrado pelos muçulmanos. Durante 10 anos, teve paz. Se a sexta cruzada foi babadeira desse jeito, vou te falar. A sétima e a oitava, elas são dignas de Oscar, porque envolve a mesma pessoinha, que é o rei francês Luís IX. Ele vai liderar uma força militar com 35 mil homens, que na época era uma senhora força militar. Depois que terminou os 10 anos do Tratado de Paz, em 1244, os muçulmanos reconquistaram todas as terras do Oriente, inclusive aquelas que estavam sob domínio cristão.
Isso vai fomentar o discurso do Papa Inocêncio IV em retomar as cruzadas com a liderança do rei francês. Eles não queriam que a região ficasse sob hegemonia plena dos muçulmanos. Pelo menos os lugares sagrados ter presença cristã. O rei francês consegue ocupar a região de Damieta, que é uma região que fica no delta do Egito. É uma região estratégica, avançar rumo à região da Palestina, que fica ao norte. Então era fácil o deslocamento pelo mar das tropas, base militar em Damieta, e marchar rumo a Jerusalém. Só que o que vai acontecer? Ele acaba sendo prisioneiro. Antes de chegar a Jerusalém, os muçulmanos conseguem, no ano depois, em 1250, capturá-lo. E aí, a partir da sua captura, o que os muçulmanos fazem? Toda vez que eles conseguem um êxito bélico, negociar. Então, qual foi a negociação? Vocês querem um rei vivo? Vocês querem um rei de volta? Então, retirem-se do Oriente Médio. Óbvio que os cruzados optaram pela liberdade de seu rei. Após a sua liberdade, em vez de voltar para a França e ocupar o reino e ficar lá de boa, ele permanece na região da Palestina com o intuito de negociar a libertação de todos os prisioneiros cristãos. Não só dele, ele queria que todos também fossem libertos. E é por isso que ele só vai retornar à Europa em 1254. O que vai acontecer? O rei Luís volta, em vez de ele ficar quieto, ele vai e se mete em desenvolver a última cruzada, a 8ª cruzada. Em 1270, ele já deveria estar fedendo naftalina, de tão velho que estava. Ainda estou vivo, vou tentar novamente conquistar Jerusalém. Como ocorreu em cruzadas anteriores, antes de chegar na região de Jerusalém, os cruzados fizeram um pit stop no Egito, novamente querendo dominar a região. Só que antes mesmo do conflito acontecer entre cristãos e muçulmanos, os cruzados eles foram acometidos de uma peste. Tudo indica que foi tifo. Não se sabe ao certo. O que é certo é que boa parte das tropas dos cruzados, inclusive o rei Luís, foi morto pela doença, não pelo conflito. E aí, quando de fato ocorreu o conflito, as tropas cruzadas já estavam tão enfraquecidas devido à doença que boa parte deles foram feitos prisioneiros e vendidos como escravos. O herdeiro do trono francês, ele vai negociar a paz com o sultão, novamente, do Egito. Ele consegue restabelecer a paz e soltar alguns prisioneiros que ele tinha possibilidade de libertar, e volta para a França para ser coroado em 1271. Então, desde o início até o fim, a 8ª cruzada foi um fracasso. Muitos sacrifícios ocorreram e eu acho que o sacrifício de Luís foi o mais sofrido, porque ele tentou 2 vezes e não conseguiu. E aí eu acho que é uma forma assim, tadinho, né? Tentou 2 vezes, deixa ele ser santo. Não custa nada, santifica aí, santificou. Aí quando você pensa que tudo acabou, aí você se depara com essa informação. Existiu uma 9ª cruzada? O que acontece? Muitos livros didáticos prezam em dizer que foram 8 cruzadas. Só que existem estudiosos que vão dizer o seguinte, cara, não foram 8, foram 9. Porque a 9ª começou logo no final da 8ª. Isso vai fazer com que abram 2 margens de interpretação, que seria uma continuidade da 8ª. Outra linha de raciocínio é dizer, não, é uma nova cruzada, porque tem uma nova liderança, evidentemente vai fracassar, ou seja, se encerrou a cruzada número 8 e vai começar a cruzada número 9 com um príncipe inglês, Eduardo I. O que vai acontecer? A princípio, baseando-se no Ricardão, ele vai tentar diplomacia. Ele tenta o diálogo com o sultão egípcio, que domina a região, para tentar manter a região do Acre apenas sob domínio cristão. Porém, ele não tem êxito. Como não deu certo o diálogo, ele parte para o conflito bélico e consegue sair com a vitória em cima do sultão em 1272. O problema não foi a derrota diante das tropas de Eduardo I. O maior problema foi o que aconteceu depois da derrota.
alguns soldados italianos chegaram na região e começaram a matar muçulmanos. Diante desse massacre, outro sultão egípcio, Jalil, ele vai jurar vingança. Ele vai reunir tropas, não só do sultanato dele, ele vai conseguir apoio de outros sultanatos para efetivar a expulsão dos europeus da região. Então, ele consegue 200 mil soldados para literalmente expulsar de uma vez por todas esses italianos e, evidentemente, as tropas inglesas de Eduardo I, que dominavam a região. Evidentemente, os europeus não resistiram. O papado reconhece que não consegue mais convencer os reinos a iniciarem novos processos de cruzada, e a cruzada tem seu fim vergonhoso em meados do século XIII. Bacana? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida, grita aí que eu escuto aqui, uma hora eu respondo, assim que possível. E até os próximos vídeos sobre esse mundo babadeiro medieval. Tchau, tchau para vocês.